A ideia que eu tive quando eu conversei com o Raul para a gente bater esse papo e juntar a galera do Jumba com a turma aqui da mentoria do Turbine para tentar juntos debater e cada um trazer a sua expertise e as suas ideias, né? Para juntos a gente tentar encontrar ferramentas, posições, estruturas e estratégias para a gente tentar conseguir ter um ganho expressivo nesses momentos de volatilidades maiores. Eu lembro bem quando eu estava começando no mercado, eu esperei ansiosamente pelas eleições de 2018. Comecei acho que em 2016 nessa história de opções. Eu não surfei nada do mercado, ao contrário, eu até sofri um pouco com as modificações que os preços aconteceram. Eu lembro que eu estava viajando e o mercado, o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno, e aqui não vai nenhum viés ideológico, mas na época lá ele quase ganhou no primeiro turno e assim, realmente o mercado explodiu muito forte para cima. Quem tava, galera que vai entrando aí vai modificando, botando os microfones, tá? E aí assim, passei até um pouco de sufoco porque tava com um monte de trava de baixa e um monte de papel que de fato explodiu para cima muito forte. Então acabou que eu sofri um pouco, tá? E a gente não quer fazer isso, né? Dessa vez a gente quer surfar um pouco mais. Então a gente vai tentar discutir com vocês aqui algumas coisas, e cada um vai comentando o que tem feito, por que tem feito, que eu acho que esse é o intuito da discussão. Raul, Luiz, César, quem tiver aí, quem quiser fazer um preâmbulo, comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? E os demais também. Bora, galera, é bate-papo hoje, não é aula, não. Ah, tudo bem. Eu acho que o Raul caiu. Não estou vendo ele aqui. Acho que aconteceu alguma coisa com ele. Deixa eu ver Deixa eu aqui. ver se ele vai Bom, quando ele falar com ele no privado aqui. pedir pra voltar aqui, eu já libero. Uhum. Tá, grande Mauro também tá aí na área. Mauro, tá todo mundo, galera. Aqui é uma discussão. Tem 78 pessoas aqui na sala agora, então são 78 cabeças pensando possibilidades de a gente surfar isso com alguma tranquilidade, independentemente do que a gente torça que vai acontecer nas eleições. Tem que estar preparado para tudo que aconteça. Bom, eu vou começar aqui com alguns bate-papos. Eu vou citar a estrutura que eu lembro que lá na época, em 2016, foi a estrutura que eu vi um influencer comentar, que era a compra de um straddle, tá? Tem algumas críticas em relação a essa estrutura. Como a gente tem pessoas aqui dos mais diversos níveis de entendimento e a gente quer contemplar todo mundo, a gente vai começar do que eu entendo que é algo mais elementar para depois a gente chegar em estratégias mais complexas, tá? Mas, como eu disse, fiquem todos à vontade para discutir. Não é aula, tá, pessoal? De forma nenhuma. Não, não. Eu tenho que subir para ver. E quem for entrando, pessoal, vai botando no mudo aí, tá? Para não ir quebrando a corrente aqui. Eu vou utilizar essa versão aqui, que é a V2 aqui da Audio Lab. Eu acabo gostando um pouco mais dessa, mas enfim, isso não muda absolutamente nada. Luiz, também você tá com autonomia aí para ir botando a galera e liberando a turma aí. Tranquilo, eu tô adicionando o pessoal aqui. Eu falei Show. com o Raul aqui, realmente teve um problema na internet, ele já está voltando, tá? Perfeito, beleza. Então, E essa versão é engraçada, essa versão ela é a mais tranquila de trabalhar, né? Também cara, gosto um pouco da versão antiga. eu adoro essa versão, cara. Acho bem clean, assim, bem limpo, acho É. mais fácil de visualizar. Bom, então, como eu estava colocando, a estratégia mais simples, né, e mais elementar que a gente pensaria de surfar mercados onde a gente não quer apontar de fato uma tendência, a gente não quer escolher um dos lados, né, a gente quer tentar cobrir os dois cantos do gol, né, não quer escolher um canto para tentar adivinhar para onde vai o pênalti, independentemente de onde o mercado vá. Uma coisa que eu tentei fazer no último ano, mas que os dividendos de Petrobras acabaram que me sabotaram, foi comprar puts longas, sobretudo puts dentro do dinheiro, com desconto
da taxa de juros mais alta e comprando essas puts longas abaixo do VI, praticamente todas as que eu comprei ali na casa dos 30, né, viraram um pozinho e hoje realmente, a não ser que Petrobras caia bastante, elas não me darão nenhum tipo de alegria. Então, realmente, esse tipo de estratégia que eu tentei fazer lá atrás e tentar juntar muita put longa para isso, isso não foi bem sucedido. Tá? O que a gente poderia comentar, eu acho que o mais elementar é a compra de um straddle, tá? Nós aqui viemos basicamente da mesma formação, a gente opera muito mais vendendo estruturas e tentando surfar operações estruturadas, mas a compra mais clássica é a compra de um straddle. Eu vou tentar simular na J e V, tá, pessoal? Por um motivo simples. Fala, Raul. Piba. É 87 pessoas. Érico, tá aí. Então a ideia é assim, eu vou tentar simular na JV, porque se a gente for olhar no calendário, a JV ela vai cair exatamente, o vencimento dela cai exatamente entre o primeiro e o segundo turno, né, caso aconteça. Então já vai ter provavelmente algum tipo de movimentação importante, principalmente se algum dos candidatos, né, disparar um pouco mais ali para frente, ou à frente e tiver uma iminência de finalizar isso no primeiro turno. Então eu lembro bem quando aconteceu isso, eu estava viajando, como eu comentei, e a gente teve uma subida muito forte quando o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno. Tá? Então, e eu não estava preparado, né? Eu estava esperando montar algo para o segundo turno. O que seria, então, para os mais incipientes, a compra de um straddle, tá? Depois a gente vai às críticas da estrutura. Mas seria a compra de uma call e de uma put ATM. Desculpa, deixa eu colocar na J. Seria a compra de uma call e de uma put ATM. Eu estou falando isso porque a gente tem aqui pessoas de todos os níveis, tá, pessoal? Então vamos lá para o básico. Então eu poderia comprar, por exemplo, aqui a J381. Outra coisa, tá? Um disclaimer claro, né? Tudo que eu falar aqui, Luiz, Raul, Mauro e todas as 88 pessoas que estiverem aqui, não é recomendação de nenhum tipo de operação. Até porque às vezes você já está, por exemplo, com uma quantidade forte de calls, por exemplo, dentro do dinheiro lá pelo 25. Então você já está se beneficiando dessa queda, tá? Então cada um tem uma realidade diferente, uma forma de tolerar movimentações bruscas do mercado diferente, uma quantidade de margem também diferente. Então, o que a gente vai comentar aqui, sobretudo, não é uma sugestão, é basicamente um estudo que a gente vai discutir algumas estruturas. Então, a gente faria a compra de um straddle, tá? Que seria isso aqui. Tá? Então, o que é essa estrutura? Eu compro a call e a put no mesmo strike, de modo que se o papel explodir para cima ou explodir para baixo, eu tenho um ganho ilimitado, certo? Essa é a estratégia mais intuitiva, né? Eu não sei que lado eu vou surfar essa alta, então eu prefiro comprar as duas opções, de modo que se o mercado movimentar violentamente para cima ou para baixo, uma das pontas necessariamente vira pó e a outra vai ter um ganho substancial. Tá? A grande crítica a essa estrutura é porque o straddle ele é montado ATM, né? Bem exatamente na linha aqui. E eu lembro que toda eleição eu conversei com alguns outros influencers mais antigos e depois de ver aulas deles quando eu não os conhecia, um particularmente sempre monta isso aqui, montou na eleição da Dilma, montou na eleição do Bolsonaro depois e sempre ganhou dinheiro, segundo ele, montando essa estrutura. Bom, é óbvio que a gente está comprando. Qual é o grande defeito dessa estrutura, da compra do straddle? É porque eu estou pagando o máximo de valor extrínseco. As opções ATM são as opções que mais têm valor extrínseco. Então, de fato, o mercado vai ter que andar muito forte para um lado ou para o outro para eu começar a ganhar. E a gente observa isso aqui claramente. Para eu ganhar, o mercado tem que ficar abaixo de 27 ou acima de 36. Tá? Na discussão sobre essa estrutura com esse cara que defende muito essa estratégia, ele falou o seguinte: na experiência dele, vai andar bastante suficiente para extrapolar uma dessas opções. E além disso, basta uma movimentação mais violenta para um dos lados que o aumento da volatilidade vai ser tão substancial que esse prêmio já vai valorizar bastante e você vai poder sair. Galera, tem alguém com o microfone ainda aberto aí.
esse prêmio vai ser tão substancial que você vai poder já sair da posição ou fazer um descasque importante dessa posição, mesmo antes do final do exercício, né? A gente sempre tenta intuitivamente levar o racional para o dia do exercício, e o dia do exercício não vai ter mais VE, então o papel necessariamente vai ter que andar bastante para você poder ter um ganho. Mas eu posso simplesmente sair da estrutura em alguma movimentação, já que o papel faça em alguns dessas tanto para cima quanto para baixo. Beleza? Então essa aqui eu acho que seria a primeira estratégia mais simples de se montar, né? Comprar call e put no mesmo strike, ATM, intuitivamente seria a estratégia mais relevante. Isso aqui é a compra do straddle. A outra possibilidade, quem tiver um pouco mais pão duro aí, queira não gastar tanto, mas surfar essas duas posições, é a compra do strangle, tá? Strangle o da literatura clássica. Então seria... Paulo, seu microfone está aberto, tá vendo? Beleza. A compra do strangle seria a compra de duas opções, né? A call um pouco mais fora do dinheiro e a put um pouco mais fora do dinheiro, e eu vou fazer aqui isso no delta 40, tá? Só para exemplificar e a gente ver o payoff disso. Ao invés de comprar ATM, eu compraria aqui, vou comprar no delta 35 só para a gente botar aqui de uma forma mais, ficar visualmente mais interessante. Então eu compraria aqui o delta 35 a série V e compraria o delta 35 aqui mais ou menos, essa aqui. Então eu tenho uma estrutura em que eu pago menos, eu paguei metade do valor que eu paguei na compra do straddle, mas eu também surfo caso o mercado exploda para um lado ou para o outro, né? Eu tenho uma convexidade bem importante, gastando menos, mas percebam que o papel tem que andar muito mais para um dos lados aí, para poder eu ter algum ganho, tá? Então essas são as duas estratégias mais intuitivas para a gente montar em movimentações do mercado, tá? Aí agora é uma coisa pessoal, tá, galera? Eu vou confessar o que eu tenho pensado em fazer. Eu tenho pensado em investir um dinheiro, de fato, meu aporte do mês aí. Isso é uma coisa pessoal, tá? Então, a gente adora fazer estruturas para pagar a conta. Eu decidi que o aporte desse mês eu vou comprar estruturas convexas para tentar surfar um desses lados. Isso aí vai ser uma apostinha que eu vou fazer esse mês. Então, eu vou fazer alguma dessas estruturas aí para surfar, independentemente da posição que eu já tenha montado, tá? Isso é uma escolha pessoal, beleza? O Alexandre perguntou aqui, o straddle deve ser montado com qual antecedência? Não, você já pode montar, sei lá, amanhã, se você quiser, né? Quanto mais em tese o mercado se aproximar do período eleitoral, a ideia é que isso vai gerar mais, a volatilidade vai subir mais e esses prêmios ficarão mais caros. Lembrando que quanto mais próximo da eleição, em tese, mais a vol sobe, mais os prêmios ficam caros. Lembrando que eu estou colocando aqui para a gente discutir estruturas que são compradas. Beleza? Rafa, uma dúvida. Fala aí, meu velho. Se o ativo já tiver com a volatilidade alta, vale a pena montar um straddle ou um strangle? Cara, se você assim, já tem uma volatilidade alta? Essa é uma pergunta. E qual seria o valor? Existe algum valor de volatilidade alta ou baixa para você considerar ou não montar o straddle ou o strangle? Cara, o que é que eu vou te falar, e aí, assim, isso aqui não tem certo ou errado, tá? Assim, tudo que a gente fala em opções é sujeito a críticas e é muito da percepção de cada um, é muito individual, assim, as coisas. A minha ideia, pelo que eu vivenciei na última eleição, talvez os outros possam ter uma percepção diferente, mas é que mesmo que a volatilidade esteja alta, ela vai subir mais. Isso para mim, assim, é uma constatação. Então, eu prefiro pagar caro numa vol cara, isso é pessoal, tá? Eu prefiro pagar caro numa vol que talvez esteja alta nesse momento, porque eu repito, isso é uma percepção minha, tenho uma ideia, não vou dizer convicção, porque ninguém tem no mercado, mas eu tenho uma percepção de que a volatilidade vai subir mais ainda, porque a gente nem começou, de fato, a se aproximar ali, ficar próximo, de fato, ali nas 2 últimas semanas antes da eleição. Então, a ideia é que isso vai subir mais. Tá? Essa é a percepção que eu tenho. Tá? E por que, Rafa, por que você botou na Petrobras aqui? 2 motivos óbvios, né? Primeiro é
a que a gente tem mais liquidez para trabalhar qualquer tipo de estrutura. E essa é uma outra opinião minha, é percepção mesmo. Eu acho que é o papel que vai mais movimentar tanto para cima quanto para baixo, dependendo de quem ganhe aí na corrida eleitoral. Galera, algum comentário aí sobre essas estruturas aí? Podem sugerir aí alguma coisa. Beleza, valeu. Eu vou para o mais elementar primeiro, tá? Beleza. Eu vou dar uma passada aqui para nas perguntas. Raul, meu velho, você, César, todo mundo, viu, Mauro, podem perguntar, beleza? É óbvio que tem críticas a essa estrutura. Eu vou tentar depois fazer algo sintético aqui pra gente comentar. O Jorge colocou aqui, no Jumbo a barreira do 33 para outubro é a que tem maior volume, a call descoberto. Beleza. Então, qual é a ideia que eu tenho, sabe, Jorge? É que a gente pode dar uma olhada no Jumbo depois e vai olhar aí pra gente tentar entender se a gente vai utilizar a ferramenta ou não para esse tipo de manejo daqui a pouco, tá? Então, essa é uma ideia. Outra ideia que eu pensei é bancar essas estruturas, tá? Com uma outra operação. Não quero pagar, ou quero pagar parcialmente isso. Então, eu posso montar uma outra estrutura em outro papel, tá? Para poder bancar parcialmente ou totalmente essa estrutura que a gente montou aqui, certo? Alguns alunos nossos optaram, por exemplo, por vender BOVA, né? Vender um pouquinho do índice para bancar essa estrutura, tá? Porque, em tese, se o papel andar, e tem uma correlação, tem um gráfico, até procurei esse gráfico para mostrar para vocês, mas não achei. É uma correlação entre a movimentação do IBOV e a movimentação de Petro. Normalmente, ela quando sobe, as duas sobem juntas, mas Petro sobe mais. E normalmente, quando o Petro cai, o índice também cai, mas Petro cai mais. Então, em tese, se você está vendido em call do índice, ou estrutura, por exemplo, uma trava de baixa com call no índice, ou até vendido no próprio índice, e pegar esse dinheiro para apostar numa estrutura dessa, teoricamente, a estrutura vai ganhar mais do que o que você vai perder vendido no índice, ou vendido numa call do índice, ou alguma estrutura do índice, tá? Então, alguns alunos fizeram isso também. Pagaram parcialmente dessa forma. Essa é uma outra possibilidade, tá? A compra de Straddle seria para ativos nas estatais? Então, Sérgio, para ficar mais fácil do controle, eu iria em Petrobras, né? Porque, como eu disse, eu acho que é o papel que vai mais se movimentar, dependendo de quem ganha a eleição, né? Então, acho que fica mais fácil de montar, tá? Não acho que talvez o IBOV, como eu disse, vamos montar no IBOV, uma pergunta do Cacau aí. Assim, tudo que eu falar é minha percepção, tá? Eu acho, como eu disse, que Petro vai andar mais do que o índice, seja para cima ou para baixo. Então, a minha ideia é montar aqui. Uma outra possibilidade de fazer a mesma estrutura é fazer uma estrutura sintética. Como é que seria isso? Eu posso vender a ação, certo? Eu posso vender a ação e comprar a call ATM, tá? Se eu comprar a call ATM dobrada, olha como fica o gráfico. Exatamente igual ao gráfico que eu montei quando eu comprei o Straddle, tá? Então aqui é um Straddle sintético. Percebam que eu recebo para montar essa estrutura, certo? A diferença de movimentação do papel é praticamente a mesma daquele Straddle que eu montei, mas eu não gasto dinheiro para montar. Ao contrário, eu até recebo. Esse dinheiro fica no caixa, ou Tesouro Selic, mas no caixa, para ficar prático. E aí qual é a ideia, né? Se o papel implodir, cair muito forte, as calls virariam pó, e eu compro o papel mais barato do que o que eu vendi, tá? Perfeito? E se o papel explodir para cima, eu compro o ativo exercendo aqui o do 31,52, né? Eu compro o ativo de volta zerando a minha posição e eu estou garantindo essa compra no mesmo preço aqui com 1 kg dessa call, e o outro quilo da call serve para surfar alta do ativo, tá? Então pode ser montado no Straddle sintético também. Lembrando que tem perdas caso o papel fique no Straddle, tanto sintético quanto esse, se o papel ficar nessa zona de perda aqui. Então você pode optar por fazer isso também, beleza? Lembrando que nas operações compradas, tanto no Short Straddle
desculpa, no long straddle ou no long strangle, que eu montei anteriormente, não há chamada de margem porque as operações elas são compradas, né? Você está fazendo uma compra. Nessa aqui, você está short no papel, tá? Então, dá uma olhada se isso aqui não vai complicar a questão da sua margem. Perfeito? Então, montamos um straddle, montamos um strangle e demos a sugestão, explicamos por quê e demos uma sugestão de que talvez você pode montar uma estrutura em outro papel que se movimente menos ou então você faz da forma sintética como eu acabei de montar aqui. Beleza? Galera, alguma colocação em relação a essa estrutura, a essa discussão? Vamos não falar de coisas tão avançadas. Daqui a pouco o Mauro vai querer falar de zebra aí, tenho certeza. Para a gente tentar construir o conhecimento do básico até o mais avançado para contemplar todo mundo. Né? E aí, jovens, vamos lá? Oi, Rafa, boa noite. Oi, Débora. Você poderia repetir, por favor, as possibilidades de perda do straddle? Pronto. Quando você monta uma estrutura comprada, Débora, necessariamente a sua perda é o valor que você investiu. Então, se você colocar isso, se você colocar R$1.000, R$2.000, R$10.000 ou R$10, a sua perda máxima é o que você colocou, tá? Então, isso é uma estrutura até relativamente segura, porque você não tem como perder mais do que o que você está botando, tá? E nenhuma dessas estruturas que eu citei, que você está pagando, né? Eu quero pagar do bolso straddle, eu quero pagar do bolso strangle. Não quero fazer outra estrutura e não quero fazer essa venda como o Rafael fez agora. Então, em tese, você não pode perder mais do que o que você está colocando no jogo, tá? E não chama margem também. E o vencimento, Rafa? Você acha que é mais interessante para a série J ou para K, na compra do straddle, considerando a eleição? O segundo turno, de fato, vai ter que passar, vai ser na série W/K, né? Então, pode tentar simular isso lá também. Mas eu entendo, né? Fazendo uma analogia ao que aconteceu na primeira eleição, é que essa movimentação pode ser que aconteça, que é só uma opinião, obviamente ninguém sabe o que acontecerá, mas pode ser que aconteça essa movimentação que a gente já quer que saia agora entre o primeiro e o segundo turno. O negócio já começa a pegar fogo ali de algum jeito. Lembrando que se a gente for montar o straddle ou o strangle, que a gente está comprando, né, que a gente fala sempre vender, mas aqui nessa discussão a gente está comprando na K e na W, a gente vai pagar mais porque tem mais VE e são estruturas que a gente está pagando o VE máximo quando a gente compra o straddle ATM. O Fernando perguntou o que é uma estrutura, que é uma estrutura convexa. Fernando, uma estrutura convexa é aquela estrutura em que você paga pouco e pode ganhar muito, tá? Então, é justamente o que eu montei aqui, ó. Vou montar de novo para você ver. Compro essa e compro essa outra aqui, ó. Perceba que aqui, ó, eu tô fazendo em lote de 1.000, tá, pessoal? Mas pode ser de 100, enfim. Aqui que é meio que já padrão. Então, eu tô pagando aqui 4.500. Eu não posso perder mais que 4.500, mas os meus ganhos são ilimitados, tá? Eu posso ganhar infinitamente caso o mercado despenque ou caso o mercado suba. Isso é uma estrutura convexa, tá? Ou seja, é uma estrutura antifrágil. Quanto mais o mercado se movimenta, mais a gente ganha. Se eu colocar, ao invés de comprar, se eu vender o straddle, por exemplo, só para o Fernando entender, ó, eu tenho uma estrutura oposta. Eu só ganho nesse espaçozinho aqui, eu ganho os 4.500, mas eu tenho perdas ilimitadas. Então, as estruturas convexas, você ganha mais vezes, mas quando você perde muito mais. Tá? E as estruturas, desculpem. A estrutura convexa, você bota pouco e ganha muito. A estrutura côncava, você ganha pouco e quando paga muito. Então, ó, aqui eu perco só nesse espaçozinho de baixo e ganho nas pontas explodindo. E quando a gente vende, que é a estrutura côncava, eu tenho muito a perder e pouco a ganhar. Tá? Para esse cenário que a gente está entendendo que os papéis vão se movimentar rápido. Alguém perguntou de Magazine Luiza, por que não montar? Não, você pode, em tese, tá, pessoal? Na minha ideia, você pode montar em qualquer papel. Eu estou comentando de Petrobras, porque é o papel mais clássico, também não é nenhuma indicação em fazer, mas é o papel mais clássico. Na minha opinião, é o papel que mais vai se movimentar, porque, teoricamente, a gente tem
uma polarização muito grande e, em tese, se um ganhar, despenca muito, e se o outro ganhar, provavelmente sobe muito. Então, na minha cabeça, a principal estatal do Brasil é essa, é quem mais está no olho do furacão, então, em tese, é quem mais vai andar, na minha opinião. Tá? Então, quando o outro fizeram a pergunta aí também, né? O Sérgio perguntou se o estresse seria para as estatais, né? Nessa lógica, usando a mesma lógica que você está usando, né, da questão da Petrobras, né? Eu penso também, outra estatal que eu penso é o Banco do Brasil, né? Porque se você põe de um lado o Paulo Guedes, ele insiste em privatizar o Banco do Brasil, né? Que então a gente pode ter um rally nele se o Bolsonaro ganhar novamente, ou então, né, a volta do Lula, que isso é impossível, né, ter uma privatização de banco num eventual governo do PT, né? Então, também depende da análise que a pessoa for fazer, né? Entendeu? Assim como o outro colega falando da Magalu aí também, né? Por exemplo, um cenário de vitória do Lula, esse setor de varejo tem também a ser beneficiado, né? Que ele, né, normalmente impulsiona os programas sociais, etc. Então, são vieses de análise que a pessoa tem que fazer para fazer a operação dela, né? Perfeito, Luiz. Eu coloquei aqui agora a simulação em Banco do Brasil, também não é nenhuma recomendação, mas pertinente demais a colocação do Luiz aí. Ó. O preço, inclusive, está bem semelhante ao Straddle que a gente comprou lá em Petrobras, tá? Então, eu entendo que se eu fosse escolher um cavalo para surfar, eu escolheria um estatal. Também eu acho que o racional parte por aí, tá? Aí vamos pensar o seguinte, Rafa, eu já tenho, por exemplo, uma trava horizontal de linha que está lá no 25. Então, se o papel despencar muito forte em Petrobras, eu já ganho. Eu fiquei muito dentro do dinheiro nas minhas calls de Banco do Brasil. Então, você pode encontrar também dentro da sua carteira qual é a estrutura que você acaba se beneficiando mais ou menos caso o papel ande. Né? Eu tenho algumas opções de Petrobras dentro do dinheiro, calls lá dentro do dinheiro. Então, se o papel despencar, eu quero ganhar nas puts compradas e ainda melhorar as minhas rolagens das minhas opções lá de baixo. Rafael. Bom, oi, fala, Éder. Boa noite, que é o Éder, tudo bem? Beleza. Eu acho que valeria a pena colocar aí no range de possibilidades, né? Já que o foco são estatais, né? Dependendo da formação do Congresso, né? E aí o Congresso é definido no primeiro turno, né? Em se confirmando a eleição do Lula no segundo turno, né? Nem vou falar de um eventual terceiro turno, tá? Porque isso é polêmico, né? Mas a Eletrobras ela entra também numa posição de vulnerabilidade, tá? Porque o que acontece? A privatização, apesar dela ter sido realizada, né, existem meios via Congresso, e por isso que é importante entender a formação do Congresso, e isso é definido no primeiro turno, né? Existem meios via Congresso de, pelo menos, reverter parcialmente essa privatização. Tá? Não me parece, né, que a Eletrobras, considerando que o foco aqui a gente está falando de estatais, não me parece que a Eletrobras ela possa ser deixada de fora desse pacote, tá? Principalmente para quem está pensando nesse tipo de estrutura, tá? Em strikes ATM, a Eletrobras é também uma opção, tá? E uma opção muito mais clara para primeiro turno, dependendo da formação do Congresso, né? Pensando em eleição presidencial, né, em um cenário de segundo turno, né, que pelo menos o que as pesquisas demonstram até o presente momento, né, é o mais provável, né? É verdade que a gente temos ainda 20 dias aí para as eleições, né, aproximadamente, mas dentro dessa linha, o segundo turno, que seria o vencimento em novembro, ele movimentaria muito mais, ele teria potencialmente uma condição de movimentar muito mais, de trazer muito mais volatilidade, pelo menos assim é o que eu penso. Sim, né? sim. E eu estou me posicionando dessa forma. E
Se acontecer, de novo, por favor, eu não estou fazendo aqui nenhum campanha nem para um, nem para outro, nem crítica nem de um, nem de outro, tá? Mas se acontecer algum tipo de terceiro turno, e ao que me refiro a terceiro turno? Alguma tentativa de judicialização, algum envolvimento de Forças Armadas, alguma coisa do tipo, né? Que não dá para excluir totalmente essa possibilidade, né? De novo, a gente vai ter a grande volatilidade em novembro, no vencimento em novembro. Sim. E existe ainda um outro fator, um terceiro fator, né, que eu acho que nós não podemos esquecer, que no final do ano passado foi aprovada, e aí especificamente só de Petrobras, no final do ano passado, né, houve a aprovação da política de dividendos da Petrobras. Né? Essa política, ela prevê o pagamento a cada 3 meses. Né? Isso, né, nos leva lá para novembro também. É verdade que nós tivemos um pagamento, até aproveitando as reservas, né, um pagamento bastante significativo, né, relativo agora ao último trimestre, né? Talvez o dividendo não venha realmente gordo agora no terceiro trimestre. Mas, de qualquer forma, está previsto na política da empresa. Né? E a gente sabe que os dividendos sempre são um driver a favor da subida do papel. Então, assim, são só essas observações que eu gostaria de fazer, que eu acho que a gente deveria, de repente, aí, levar em consideração. Obviamente que isso é uma decisão pessoal de cada um, mas poderia ser importante, né, na tomada de decisão. Em relação a essa questão que o Éder colocou, né, como ele disse, vou começar pelo final, é bem pessoal, né? Se você quiser montar qualquer tipo de estrutura, e a gente vai discutir várias delas daqui a pouco, vou passar a palavra para o pessoal aí, e pagar um pouco mais, o ideal seria você fazer na K/W, né? Porque em tese é onde vai finalizar o processo ali todo. Em relação à Eletrobras, esse é um ponto de divergência respeitoso, claro, é a questão da liquidez, né, das opções. Então, até para montar a estrutura, você vê que não tem negócio praticamente, você vai pagar talvez um pouco a mais do que deveria em cada opção dessa. E além disso, a ideia da movimentação é que o papel ande forte para um lado ou para o outro, né? Então a gente não sabe como ficará a liquidez, por exemplo, aqui do 47,50, que hoje seria ATM, caso o mercado vá, por exemplo, para R$40, R$35. Será que você vai conseguir, de fato, vender essa put pelo preço justo que você queria? Caso o mercado vá, por exemplo, para R$60, será que você vai conseguir vender essa call de uma forma tranquila nesse sentido? Então, como, na minha opinião, tá? Então, não quer dizer que eu esteja certo, mas como a gente tem uma estatal que hoje, na minha opinião, por conta do histórico, talvez vai ter uma movimentação muito mais forte, para mim é a Petro, e a gente tem uma liquidez absurda nas opções dela, a gente vai negociar essa, digamos que, por exemplo, cai para R$20, a gente vai conseguir vender, quem estava no Corona Quest lembra disso, vai conseguir vender a put lá do 31, vai conseguir vender. Né? Caso ela vá para R$50, a gente também vai conseguir vender bem a call do 31, naquele estrado que eu montei. Mas o racional da Eletrobras eu também concordo. Eu acho que o foco, na minha opinião, são as estatais mesmo. Agora, eu pensaria muito em Banco do Brasil e Petrobras por conta da liquidez, né? Já que a gente torce, nesse caso, para movimentações muito fortes, que o ATM que a gente vai montar, nessa estratégia que eu comentei agora, a gente quer que fique DIP e ITM, né? Então, talvez eu escolhesse Petrobras e Banco do Brasil por esse motivo. Ô, Rafa, Isso bem que rapidinho. o Rafa está falando com relação à liquidez, acho que assim, depois da análise, é o ponto mais importante que você tem que pensar em montar uma estrutura de opções. E montar a estrutura de opções, seja ela qual for, num papel que não tenha liquidez, assim, eu já perdi muito dinheiro com isso. Eu, assim, tentei fazer estruturas em Ambev alguns anos atrás, quando não tinha. Não dava, o market maker fica com todo o seu dinheiro, entendeu? Você paga spread para entrar, paga spread para sair, entendeu? Então, não compensa, né, o risco-retorno. Né? Se a gente tem a Petrobras, né, que dá para fazer, que ela tem todos esses componentes juntos, né, que o Rafael está falando, não tem por que ficar correndo para todo lado, ficar inventando a roda, entendeu? Assim, vamos no simples que
que funciona, né? Eu tô nessa corrente do Luiz aí, mas o racional do Éder também tem toda uma coisa por trás aí também, né? Ô, Rafa, só repetindo ali o estredosintético, tu vendia a ação e comprava a call, é isso, né? Dentro do dinheiro. Não, eu vendo papel, né? Isso, vende o papel Isso, eu vendo papel, pego esse dinheiro e compro e duas compra calls. duas. Tá. Isso. Uma call é para garantir a recompra do papel naquele preço caso o mercado exploda, e a outra call é para surfar alta, né? Então ficaria só para repetir aqui. Poderia ser na CAC também, tá, pessoal? Já que o pessoal comentou. Vai pagar um pouco mais, né? Porque vai ter mais VE, obviamente. Então, vamos botar aqui Deixa esse dinheiro parado ali na conta para a hora que for fazer o manejo daí, né? Isso. Você paga mais, mas você tem mais VE aqui, você tem mais chance de dar certo. Ô, Rafa, O Marcos está com a mão levantada. Alô? O Marcos está com a mão levantada faz um tempo. Acho que o Marco, né? Eu acho que quer fazer pergunta. Marcos, você quer falar? Fala, Girão. Rafa, eu estou na tela do celular, eu não consegui ver os números exatos aí. O break-even dessa estrutura que você está montando aí no Petro, então, para a gente empatar o dinheiro em que está investido e para a gente conseguir ganhar, por exemplo, o mesmo valor que eu investi, o papel tem que movimentar quantos por cento? Eu não consegui enxergar aí o valor. Tá. Essa é uma coisa importante. O Jumba, quem está lá no grupo do Jumba, a gente está vendo isso acontecer. Por exemplo, eu vou usar o racional da trava de vale que a galera montou lá. Tá? Perceba que a gente faz normalmente o racional para a data do vencimento, onde não vai ter mais VE. Se a gente levar em consideração apenas isso, tá? Nessa simulação aqui da série K, esse estredosintético, o papel teria que finalizar, né? Ou seja, na data lá do vencimento, que seria exatamente no dia 18/11, abaixo de 24,21 ou acima de R$39. Ou seja, tem que andar muito. Mas você não precisa levar isso para o vencimento. Se o mercado acelerar forte para um dos lados, você já pode sair da estrutura com lucro, tá? Porque a sua operação, uma das pontas, né, vai ter VI e mais VE, porque vai acelerar para um dos lados, tá? Então, não precisa chegar. Isso aqui é meio que no vencimento, né? Essa perda aqui. Então, em tese, se o mercado acelerar aqui e for para R$35 rápido, ou principalmente para R$25 rápido, aí isso aqui já vai dar um belo de um gain. Você pode sair da estrutura antes, tá? A gente só quer que acelere rápido para um dos lados. Essa é a ideia. Rafa, pensando na correlação que você fez, BOVA com Petro, e no quesito de tentar diminuir o custo da operação comprada, seja ela Strangle ou Straddle, valeria a pena montar um Aerocondo em BOVA que tem uma vol menor para pagar a estrutura da Petro, já que pensando nas esticadas para o lado, Petro teria um boom maior? Então, em tese, o Iron Condor seria uma estratégia para a gente vender com vol alta, né? Classicamente. Mas, como teoricamente, né? Assim, intuitivamente, BOVA vai andar menos. Isso eu olhei nos gráficos comparando e isso realmente acontece. Petro vai subir mais que o IBOV, vai, entre aspas, tá? Provavelmente subirá mais que o IBOV, se caso ela suba, e provavelmente cairá mais que o IBOV. Então eu posso, por exemplo, fazer estrutura de intervalo em BOVA e tentar pagar pelo menos parcialmente isso. Agora, não crie um problema maior do que a solução que a gente quer, né? A gente não pode pensar dessa forma também, mas pode fazer, talvez uma estratégia de intervalo em BOVA, que vai teoricamente andar menos que Petro, talvez seja uma alternativa interessante. O que vocês acham aí, galera? Rafa, se montar essas estruturas, pode continuar fazendo a venda coberta normal ou você acha melhor não fazer? Bom, pronto. Essa é uma boa pergunta. Eu vou falar isso, depois passar a palavra para o pessoal, senão eu vou ficar falando aqui sozinho a noite toda. Vejam, eu vou falar o que é que eu fiz, tá? Skin the game 100%. Vejam, eu tô comprado numa Lips Versátil, que é uma invenção lá do Laurence, lá no 33. Então, estou comprado em calls longas do 33 e comprado em puts longas do 33. Tá? E tem outras várias estruturas em Petrobras. Eu defini que eu não vou vender nem call nem put
ancoradas nessas opções longas do 33. Porque, em tese, já é o meu straddle já comprado. Só que ele é longo. Eu investi nisso há um tempo, elas viraram pó, as vendidas ancoradas nesse straddle. Então, se ambas viraram pó, eu recomprei os pozinhos e não vendi para a próxima série e vou ficar sem vender ancorados nessa estrutura para os próximos meses, tá? Mas o que é que eu acho que poderia ser uma alternativa mais inteligente, né? Caso quem queira vender, trave as suas operações. Então, por exemplo, vou dar uma ideia aqui do que eu comentei com alguns alunos de mentoria, por exemplo. Digamos que você quer vender sua call. Rafa, eu quero vender de todo jeito porque eu quero garantir minha renda mensal recorrente. Beleza, então venda lá, sei lá. Vende aqui, sei lá, no Delta 30 aqui, por exemplo. Vende essa do 35. Acho que vale a pena travar isso em alguns reais acima, tá? Eu vou travar aqui nessa, tá, pessoal? Só pra... Não tô olhando aqui muita coisa. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu posso estar comprado no papel, garanto uma renda mensal recorrente, mas não deixo de surfar uma alta caso o mercado suba. Então, assim, quem quer continuar vendendo call e vendendo put, fazendo seu lançamento coberto, a sua venda de put mensal e etc., na minha opinião, deveria pensar em travar essa venda, porque aí você deixa o seu papel livre, as suas longas livres, para você poder surfar o mercado caso o mercado suba. Tá? Então, essa é uma percepção que eu tenho. Eu não venderia simplesmente minha call de lançamento coberto e talvez perder uma explosão que o mercado tem, né? Ou vender uma put para perder a queda toda. Quer vender, eu acho que vale a pena travar alguns reais abaixo, ou no caso da call, comprar uma call alguns reais acima. Beleza? Bom, essas são duas estratégias que eu montei na minha carteira. Eu vou mostrar essa longa que eu tenho, comprada, tá? Vou mostrar aqui para vocês qual ela é. É essa aqui, ó. Vai ficar bem real o negócio. Eu estou comprado nessa aqui, ó. T400 e H400. Eu estou comprado nisso aqui, tá? Eu já comprei há muito tempo, com outras estruturas e etc. Então, se o mercado subir ou cair, eu já estou comprado no straddle, né? Não está tão ATM agora, mas em tese eu vou surfar isso aqui de algum jeito, tá? E preferi eu, por escolha pessoal, já que viraram pó calls e puts desse vencimento agora, eu não vendi nem call nem put para esse próximo exercício. Beleza? O que mais, galera? Vou parar de falar, agora é com vocês aí. A Ana Lúcia fez uma pergunta ali, ó. Para travar call e put você trava nos próximos meses? Então, eu acho que a gente está vivendo, sabe, um momento bem particular, sabe? Eu acho que o pagode vai ser agora. Então, assim, eu estou evitando gastar dinheiro comprando essas compradas para muito mais para frente, porque eu acho que você vai estar gastando dinheiro e você quer que o negócio aconteça agora, entendeu? Então, eu estou preferindo pensar no máximo daqui a um mês ou dois, entendeu? Tudo que eu estou pensando para esse período. Uma última coisa que eu quero dizer, e aí passar a palavra para vocês também, claro, pegando o gancho do Joelmi aí, é o seguinte, isso aqui é uma crítica para o momento, tá? Não é uma crítica ad eterno. A gente escuta muito a galera comentar sobre a compra de puts longas dentro do dinheiro que estão saindo abaixo do VI com um desconto importante. Eu acho, isso é uma percepção minha também, é que para esse momento, essa put muito dentro do dinheiro comprada não vai ser aquele ganho explosivo e bacana que você quer. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos comprar, por exemplo, essa... Deixa eu pegar essa série aqui. Por exemplo, eu vou comprar essa T463, tá? Se eu for comprar essa opção, ela tem um VI, deixa eu colocar o VI dela aqui. Olha só. Ó, ela tem um VI, essa T463, que é uma puta de uma put, literalmente, porque ó, você pega aqui um VI de 14,78 e teve um negócio aqui em algum momento de 10,60. Eu vou colocar 11 para facilitar minha conta aqui, tá? Então, digamos que ela sai aqui talvez por R$11 aqui, um preço bem abaixo do VI. Essa é a interpretação. Então veja,
Eu acho que é uma put bem interessante. Você está pagando abaixo do valor intrínseco, mas você está gastando 11 pilas aqui para comprar 1 quilo dessa put. Qual é a crítica que eu faço a essa compra nesse momento para esse período eleitoral? Primeiro, se o mercado cair muito forte, você vai querer vender essa put ou fazer alguma estrutura com ela. Mas lembre-se, você comprou abaixo do VI e você não vai vender ela acima do VI. Né? Isso não vai acontecer. Então esse é um ponto importante. Então, se você quiser se desfazer dessa put, caso o mercado bata lá em R$20, ela vai estar valendo bastante dinheiro. Mas será que o market maker vai querer te comprar por um valor próximo ao VI? Provavelmente não. Então, essa é uma questão. Tá? Outra coisa, se a gente olhar o ganho máximo, caso o papel vá a zero, você vai ganhar R$35 mil para cada quilo que você comprar disso aqui. Então, você bota 11 mil para ganhar 35. Talvez, e aí é uma percepção minha para o momento, talvez valesse a pena a gente pensar em gastar um pouco, comprando VE mesmo. Eu vou colocar aqui a W para ficar bem no período ali que o bicho vai pegar. Talvez, se o mercado vai andar mesmo, por que não comprar, por exemplo, tá? E estou pegando aqui sem fazer conta. Por exemplo, pegar e comprar do 25 e gastar, por exemplo, metade disso e comprar 5K disso. E caso o mercado fosse lá embaixo, ganhar muito mais. Tá? Já que a gente não quer essa operação para montar estrutura, não quero para isso. Eu quero para surfar algo agora nesse período. Então, eu prefiro, isso é uma escolha pessoal, para esse momento, ao invés de estar focando em comprar uma put longa para me defender desse momento, talvez investir um pouco menos do valor. Eu estou gastando aqui 1/3 do valor que eu gastei naquela senhora put lá em cima, para comprar, ao invés de 1 quilo, comprar 5, para ganhar infinitamente mais. E se eu quiser gastar mais, por exemplo, olha só, lá eu estava gastando 11, se eu quiser gastar 7 e o papel for para 0, cara, eu vou ganhar muita grana. Né? No 0 é difícil ir, mas se a gente for aqui para o 20, já vai dar um belo do lucro. Né? Então, é uma ideia para levantar. Ponderem nesse período, talvez seja um hiato nas estratégias da gente, para a gente pensar de fato o que é que eu posso fazer agora para ganhar forte nesse momento. Então, nesse período, eu preferiria abdicar do racional de comprar uma put longa dentro do dinheiro, abaixo do VI, para comprar VE mesmo, fora do dinheiro, para surfar uma pancada mais para baixo. Fala, Raul. Manda bala aí, meu velho. Compartilhe sua tela aí. Já até parei aqui. Ó. Eu acho que tem que liberar para mim de volta, eu caí aquela hora ali. Ah, verdade. Show de bola. Tá. Olha lá. Então deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá boa a resolução aí? Tá muito grande, pequeno? Cara, tá bacana, cara. Tá ótimo. Tá, beleza. Tá ótimo. Tá. Eu tô com algumas ideias assim para as eleições. Eu até fiz algumas rolagens hoje e até segurei para ver o que a gente ia conversar aqui, né? Vai que aparecem ideias mais legais assim. E o meu viés, e eu falo isso enviesado, já que eu sou um dos participantes, né? Eu estou olhando muito o que está aparecendo no Jumbo ali, né? Especialmente no Shark Map. Então, para ver o que os grandes estão fazendo, como eles estão se posicionando. E alguns papéis especiais eu estou de olho. Assim, por exemplo, a gente está falando que tipos de papéis que eles podem se posicionar para as eleições, né? Então, vou imaginar, se o Lula ganha, por exemplo, né? Além de repente, varejo, mas um outro tipo de papel é educação, né? Então, apareceram algumas coisas em Soma, ficar olho em Edux, de repente Cogna, né? Então, são coisas interessantes para a gente manter um olhar ali, né? Uma outra coisa que eu aprendi observando esses grandes, deixa eu colocar aqui, estava até simulando aqui, ó, é trava de alta ou trava de baixa. E por mais talvez simples que possa parecer a estratégia, ela tem um viés muito bom, assim. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, do 39 com 40 e 77. É R$1 só de diferença. E o que é interessante nela? Se acontecer o que o Rafa falou, por exemplo, e explodir a volatilidade, olha o que acontece com ela, né?
é linha azul aqui, né? Então, se explodir a volatilidade, o papel não precisa andar. Então, as próprias travas, com aumento de volatilidade, já dão um gain muito bom, né? E se ele andar, melhor ainda. A gente observou em vários casos o big player, né, o grande institucional, ele sai das travas antes dela bater nas pontas, às vezes, e já com um bom gain, né? Então, isso é algo bem interessante, né? Então, aí eu fiquei na seguinte questão, né? Como que dá para aproveitar? Porque agora a gente está já numa vol que explodiu, né? Principalmente em Petro. Então, tem uma série de medo no mundo por causa de um possível bear market mais forte vindo aí, por causa de juros. O petróleo pode despencar, mas os dividendos da Petro são absurdos, e eleição e tal, então está bem alto, né? Então, eu tentei fazer um pouco do beabá ali, e eu pensei no seguinte, né? Eu pensei em começar com um estrango coberto. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui olhar, não sei se vai dar para todo mundo ver aqui, mas é esse de R$1 aqui, né? Então, esse cara aqui, o miolo dele tá ATM, e ele é de R$1 só. Então, é um estrango coberto com uma asa de R$1, e que está pagando entre 2,84 e 2,73. Então, eu prefiro olhar aqui no Ford Trade primeiro, porque os preços aqui não são preços de pregão fechado. Ele guarda os valores uns 5, 10 minutos antes do fechamento do pregão, para que a gente possa realmente ter uma noção de mercado aberto, né? Que daí, quando coloquei outra plataforma, OpLab, FlexCam e tal, esses valores já estão distorcidos, né? Então tá, eu pego esse cara aqui, então vamos simular aqui no OpLab. Então, Só um detalhe enquanto você monta aí, Raul. Esse strangle coberto, viu, galera? É diferente do strangle que eu montei, que o nome é igual, mas a estrutura é diferente, né? Aquele strangle é o strangle clássico da literatura, que é a compra de duas opções fora do dinheiro. Esse strangle coberto aqui é a lá Mestre Su, que é uma trava de baixa com call e a venda de uma put, né? Isso. Então é um strangle vendido, só que as duas pontas estão ITM, né? Daí eu travo. Então tá aqui, ó. Eu vendi a call. O papel está no 31,50, por exemplo, no 55. Eu vendi no 31 a call, vendi no 32 a put, travei no 32 a call, então ficou uma trava de baixa de call aqui. Só que, como o Rafa disse, né, eu não sou burro de ficar descoberto nesse momento, né? O que eu vou fazer aqui? Eu travo a put, mas eu travei R$5 para baixo. É minha garantia para não dar bobagem. Então, de 2,80 ele vai para 2,30. Eu perdi já uma graninha travando ela, mas é minha segurança para algo de errado possa acontecer, né? Então tá, mas veja o seguinte, se o papel explodir para cima, eu vou pagar R$1 para sair. Então me sobrou 1,30 aqui. Se cair, eu vou ter um prejuízo de 2,60. Mas daí eu volto nessa lógica da trava. E é interessante olhar, né? Se eu não mexer na vol, eu tenho muito tempo ela dá lucro, ela vai perdendo valor com o tempo ali, porque ela está OTM, mas se a vol subir como a gente espera que suba, esse desgaste que ela tem de teta por causa do tempo vai ser compensado pelo aumento de vol. Então é como se fosse um pozinho mais barato, né? E daí o que eu faço? Não é esse cara aqui. Eu fiz em algum lugar aqui. Esse cara aqui, sim. Bem, de qualquer forma, eu vim aqui. Eu achei uma trava de baixa aqui no FIT de asa de R$1 e achei uma trava de alta de R$1 também. Que daí eu coloquei aqui para poder exemplificar. E eu compro 10 vezes mais deles. Então agora esse cara aqui vai me custar 1,2. Lembrando que eu tirei 2,30 daquele estrango, em que eu tenho que devolver 1,30. Então eu praticamente gastei todo o dinheiro a mais dele aqui. E se eu colocar todo mundo junto,
dessa maluquice aqui, ó. Esse cara aqui é o estranho, que está tão pequenininho aqui por conta das travas, porque esse cara aqui é 10 vezes maior, né? Mas olha só, eu tenho uma espécie de vale da morte na queda. Por quê? Porque o estranho aqui, a comprada está R$ 5 abaixo, mas aqui eu tenho uma super trava de alta, né? Mas se acontecer de cair, eu estou esperando que a vol aumente muito, assim. E essa vol aumentando, essa linha azul vai vir aqui para cima, né? E ele subindo é a mesma coisa. Então, qual que era a ideia que eu estava pensando quando eu fiz isso, né? A vol está muito alta. Se ficar parado, como é que eu ganho com essa vol? Então, para eu ganhar com a vol, eu tenho que vender alguma coisa. Daí teve alguém comentou ali, eu agora não lembro quem foi, sobre a ideia de se fazer, por exemplo, um Iron Condor. Mas qual que é o problema do Iron Condor? A volta alta, dá para fazer ele. Mas o problema do Iron Condor é o papel disparar para cima ou para baixo, né? Imaginar o Bolsonaro ganha e tal, privatização de Petro, altos dividendos, ela vai para 40. Lula ganha, vamos reestatizar a Petrobras, acabar com essa festa de gasolina cara, ela vai para o chão. A Iron Condor também dá errado ali. Então, eu preciso de uma estratégia em que eu consiga ganhar com essa vol, mas ao mesmo tempo ser compensado com os movimentos dele, né? E essa ideia de você ter travas de alta e travas de baixa bem OTM e baratinha, em que aumentando a vol ou o papel realmente se mexendo, me parece algo bem interessante. Eu tenho feito isso já pequeno, assim, nos últimos meses, desde que começou tudo isso, né? E o que eu faço? Subir um pouquinho, eu já tiro o custo dela, por exemplo, bateu 100%, eu tiro o custo dela, e quando eu fecho ela, eu já abro para o próximo mês, né? Ou seja, eu tenho minhas travas se pagando, e isso de forma contínua. Subiu, realizo, caiu, realizo. E dá para ir fazendo um zigue-zague, né? É algo, ele ficou complexo na figura, mas são 3 estruturas relativamente simples, né? As travas são bem simples, e só o estrango tem que saber manejar. Tem gente que vai pensar em outros tipos de estrutura, né? Tipo broken wing, alguma coisa assim e tal. Mas essa me pareceu a mais simples de não ter dor de cabeça também. Essa estrutura é interessante porque reduz um dos problemas das estruturas que eu falei, né? Porque como você tem uma ponta que você está comprando, mas você também está vendendo uma outra ponta, então, em tese, você também está vendendo vol. Então, você equilibra o que você comprou com a parte que você vendeu. Essa é uma vantagem excelente. Outra vantagem que eu vejo é que a gente quebrar o pensamento de que o papel precisa, de fato, numa trava de alta com call, ultrapassar a ponta vendida, para você ter o ganho, ou numa trava de baixa com put, o papel tem que perder a ponta comprada da put lá embaixo. No caso, a ponta vendida, né? Na verdade, se o papel acelerar para um dos lados, você já pode realizar a parte da trava, tirando o que você colocou, e deixar o restante da trava já sem custo, para você surfar o restante do movimento. Ou até zerar a trava já e ganhar o lucro que você achar que está valendo a pena. Então, a gente não precisa torcer, porque não precisa bater no vencimento. Correu para um lado ou para o outro, você já pode realizar o lucro. A desvantagem, que não tem almoço grátis, óbvio, para isso no mercado, você não vai dar aquela porrada de você ter vendido um negócio por R$2 e vender por 10. Isso, de fato, a gente acaba limitando. Mas você não tira a grana do bolso. Na verdade, você faz um empréstimo na estrutura, você vai devolver parte dessa grana e caso o mercado, inclusive, fique parado ali, o Teta vai te ajudar, né? Então, também é uma estratégia interessante essa aí. Eu acho que as coisas nem são nem excludentes. Você pode pegar e montar travas de baixa com put lá fora do dinheiro, montar de calls também lá fora do dinheiro, pagando um pouquinho, e caso o mercado suba, você tem mais um pouco de convexidade aí nas extremidades. Acho que vale bem a pena também fazer. O Dr. Mauro fez uma pergunta ali sobre se a gente olhou a vol das últimas eleições. O César tem uma experiência interessante, eu vi que o César entrou já. Não sei se o César quer falar sobre as recomendações da Empíricos de 2018 ou 2014, né? E aí, César? Boa noite. Não era da Empíricos, né? Foi na Infomoney. Só falar rapidinho aqui. Na época da eleição, 8 anos atrás, da Dilma com Aécio, né?
A gente estava bem nessa polaridade. Inclusive, se vocês quiserem, dá uma pesquisada nas matérias que tinham nos jornais da época. Procura lá no Google, lá, tipo, Infomoney, eleições, estratégias para investimentos, véspera de eleições, da Aécio e Dilma, né? Coloco esses dois nomes para poder achar as matérias daquela época, porque tinha bem essa polaridade de o papel explodir ou cair, né? E aí, naquela época, eu vi uma matéria da Infomoney falando, ganhe com qualquer lado, né? Com o mercado explodindo de qualquer lado. Aí, estava bem iniciante nessa parte de opções, e aí fui lá, li a matéria, era a recomendação era compra de Strangle, se eu não me engano. Mas assim, estava faltando 2 semanas para o vencimento. A vol já tinha aumentado muito. O que aconteceu? Eu fui lá, comprei, paguei na compra da call e da put. Teve dias durante a semana, assim, antes do domingo da eleição, que a ação subia, a put subia e a call subia junto, ou seja, não perdia VE. E foi indo assim até sexta-feira, tanto que eu tinha minhas opções, eu tinha condição de fechar ela com lucro, pelo aumento da vol nos últimos dias, assim. E aí, quando chegou na segunda-feira, depois da eleição, o mercado explodiu e deu prejuízo à opção, às opções. O que aconteceu? O movimento que teve na segunda-feira, depois, não foi... as opções, elas murcharam a VE e o movimento não foi suficiente para dar ganho. Eu acabei fechando a operação, tendo prejuízo. Mas, assim, o que aconteceu? O que serve de aprendizado, né? Eu paguei caro, paguei uma vol muito alta, e já nos últimos dias, se tivesse comprado talvez com mais antecedência, ou tivesse feito uma estrutura melhor, podia ter dado ganho. Ou poderia ter realizado antes mesmo. Porque uma coisa que pode acontecer, e aí talvez fica de alerta para todos, é assim, se você monta uma estratégia agora, né? Estamos no meio de setembro, e a estratégia vai chegando perto do vencimento, vai chegando perto das eleições lá, né? Primeira semana de outubro já tem o primeiro turno. Já está dando um ótimo lucro, talvez seja o caso de já realizar uma parte do lucro e não espera o resultado da eleição para realizar o lucro. Porque você passa a eleição, pode acontecer isso, né? De a vol murchar e você daí não levar, né? Se você está montado numa posição dessa, né? Esperando uma convexidade, né? Um movimento amplo. Às vezes pode não vir um movimento tão amplo, né? Então, fica aí de alerta para todos, né? Então, tem várias alternativas, né? Tá mudo, Rafael. Eu não estou te ouvindo. Rafael, tá mudo, deve ser o seu microfone que deu algum problema. Alô? O meu? Não, agora sim. Voltou. Tá. Então, ratificando o que o César comentou, às vezes, pós-eleição, mesmo o mercado andando para um dos lados, a vol pode cair e as opções vão murchar. Então, essa ideia de que eu não preciso levar isso para o vencimento, eu preciso estar olhando a estrutura, porque na hora que ela dá uma movimentada, até a gente montou aqui uma estrutura semelhante provavelmente ao que eles recomendaram lá na matéria na época, às vezes você morre com a pedra na mão, né? Chega um momento que você tem que entender qual é o seu ganho, talvez você tirar o que você colocou para livrar o seu risco e deixar a estrutura depois andar para você ter um lucro maior. Então, não é simplesmente você montar a estrutura e deixar lá, porque de fato isso aconteceu no Corona Crash, por exemplo, né? O mercado desabou muito forte, todo mundo acreditando na retomada, vamos comprar uma call. Comprou uma call com a vol muito alta, pagou muito caro, e quando o mercado subiu de fato em direção à sua call, mesmo o mercado andando, sua call desvalorizou, porque a vol começou a cair, e aí você começou a perder o prêmio que você tinha pago caro. Então, montar essas estruturas requer essa ideia de que, na hora que o mercado caminha para um lado, talvez seja a hora de você dar uma descascada e tirar parte do que você colocou. Essa é uma informação bem importante. Na forma de Black and Scholes, você pode até simular isso, né? Você bota o mercado andando para o lado que você quer, mas reduzindo a vol, você vai ver que você vai perder grana. Ô, Rafa, opa, tem alguém esperando? Tem alguém esperando na vez? Acho que não. Acho que não, né? Tá. Eu estou numa situação já de bastante tempo de uma call bem ITM da Petro, né? 14 ali. Então eu já tô. A questão é assim:
nesses eventos que caem, ou que, né, digamos que caísse aí, né, que eu teria esse benefício da minha call, que já está lá bem enterrada, só que essa queda pode não durar muito tempo, né? Então, assim, eu teria que recomprar ela, deixar parado para depois. Então, é uma coisa meio complexa, assim, eu montar tentar me beneficiar só dessa call, assumir que eu já tenho uma estrutura já naturalmente montada para queda e só me preocupar com a estrutura em caso de alta, para eu não me enterrar mais ainda na situação que eu já estou, né? Então, eu entendo assim, sabe, Roger? A sua call tá tão ITM que realmente tem que ter um negócio muito complexo para o mercado bater lá, né? Espero que não vá, porque realmente aí vai ser complicado. Não, eu já vou manejar de outras formas, eu vou manejar parcialmente, mas eu queria aproveitar essa deixa dela ali, porque eu posso utilizar isso. Né? Nesse caso, eu até pensaria em montar algo independentemente disso, né? Eu acho que sim. Você tá ali com as calls do 25, eu acho que aí talvez você já vai se beneficiar bem em relação a essa movimentação de queda, mas lá no 14 realmente aí acho que é uma queda já... Porque não vai chegar ali, né? Assim, se chegar, vai durar pouco, Tomara que não, né? Sim, porque daí é o caos mesmo, né? Aí o negócio é feio mesmo. Aí só eu vou rir. César, você tá montando especificamente alguma coisa, alguma estrutura? O que é que você tem pensado para você nesse período aí? Pensando ainda. Mas essa ideia que o Raul colocou, eu achei interessante, de montar travas de débito mais OTM, né? Tanto a de call, trava de alta de call, como a de baixa com put, né? E aí até lembrar aqui para vocês, nossa equipe preparou uma matéria no Instagram, algumas semanas atrás, falando da diferença comparando a trava de alta com call a seco. E aí tem um manejo lá bem interessante de você tá montado numa trava de alta e ela começa a dar lucro. E você não quer sair ainda porque você não sabe qual a amplitude do movimento. É fazer uma reversão de borboleta em cima da trava de alta. É como se você fizesse uma rolagem da trava de alta para cima, você fica com o mesmo tamanho de asa, exposto a ganhar aquele tamanho de asa, né, se o papel explodir, mas a cada manejo que você fizer, rolando essa trava de alta para cima, você ganha dinheiro, você vai recuperando, ou na primeiro manejo você já recupera o valor capital investido, né, e você fica exposto, mesmo assim, sem reduzir o tamanho da trava de alta. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, posso compartilhar também aqui. Já coloquei você de co-anfitrião aí, se quiser compartilhar essa estrutura aí, como que seria? Raul, quer compartilhar aí, Raul? Eu coloco aqui no chat. Vou deixar para o César fazer. Não estou com nada aberto aqui para compartilhar, mas é bem simples. Vou colocar aqui no chat para vocês verificarem. Depois vocês dão uma olhada na explicação no Instagram. Olha só. Está comprado num A30, por exemplo, e vendido no A32. Aí o mercado começa a subir e você, pagou asa 2, pagou, 50 centavos. E o mercado está subindo, né? E aí você já pode rolar ela para cima, fazendo a venda da A30, compra duas da A32, é como se fosse uma reversão de borboleta, se chama, e vende a A34. Qual que é o resultado? Depois que você faz isso aqui, morre, né? Some a A30, você fica daí comprado em uma da A32 e vendido em uma da A34. Vendido em uma da A34. É como se você rolasse a sua trava da A30 e A32 para A32 com a A34. Só que quando você faz esse manejo de papel subindo, você recebe por isso. E esse recebimento por isso, às vezes é suficiente para pagar o custo inicial da primeira operação que você fez, da primeira trava de alta, né? Ou seja, se o papel continuar subindo, você está exposto naqueles R$2 possíveis de ganhar nessa trava de alta, né? E já recuperou no primeiro manejo o investimento inicial, né? Então é isso. E tem que tomar cuidado que nesse momento, talvez entre o primeiro e o segundo turno, a gente possa visualizar muita volatilidade ainda, né? Do papel, as ações subirem, né? Sei lá, 5% no dia, no outro dia ver resultado de pesquisa eleitoral falando o contrário, o papel cair de novo. Então, nesse movimento de ida e volta, às vezes você pode ganhar muito mais do que ficar esperando o resultado que vai acontecer lá no último final de semana, por exemplo, né?
Então é importante a questão de manejo aí, tá? E a questão de proteção de capital, né? É isso que a gente estava até comentando. Quando o mercado der a oportunidade de vocês recuperarem o capital, às vezes dependendo do tamanho que cada um coloca também, né? Pode ser interessante tirar um risco. Isso é bem particular, assim, essa é uma observação importante. Assim, sou eu defini que eu vou pegar o aporte desse mês e vou botar em alguma estrutura nesse sentido para ganhar exponencialmente. Aí, para onde andar, eu quero ganhar alguma coisa. É óbvio que se eu tiver a chance de, quando tirar o que eu botei e deixar o resto para surfar o restante da situação, farei, né? Acho que talvez quem analisar que a vol está mais alta, talvez montar as travas seja mais interessante, porque você diminui o custo da montagem e está vendendo vol também, queira ou não, você também não está tomando na cabeça do VE total que você está pagando ali. Então é uma estratégia, perde na questão do ganho exponencial, na pancada que você pode dar, assim, realmente ganhar muita grana. Mas, de qualquer forma, você está surfando cenários, né, de alta e de baixa. Quem mais? E aí, galera? Continuem, vamos lá. Será que tem gente com mais ideias aí? Alguma coisa mais interessante? O Josinaldo fez uma pergunta ali, Rafa, no chat. Quando uma ação fica muito ITM, que é a opção, né? Quando a opção fica muito ITM, como o exemplo da call do strike 13 comprada. Ah, tá. A pessoa deve esperar o vencimento dela? Não entendi bem aqui. Raul entendeu aqui a pergunta? Quando uma ação fica muito dentro do dinheiro. Deve ser a opção, né? Strike 13 comprada. Cara, aí esse manejo aí, na verdade, é um outro manejo, acho que não vai surfar muito o movimento, né? Porque se você tiver comprado na do 13 e tiver vendido numa curta, você não vai surfar a movimentação. Em tese, se você está só comprado nessa do 13, né? Está comprado numa call no strike 13, essa opção tem um delta de 1. Então, se a ação subir R$1, você vai ganhar R$1 nessa opção. Agora, se você está vendido na curta, aí você trava o ganho dessa possível opção aí. Depende, se é uma call do strike 13 da Via Varejo, tá longe. Exatamente, mas é porque ele falou aqui, Luiz, que era ITM, né? Então, teoricamente... Ô, Rafa, posso falar aí? Claro. Opa, Rafa, é o seguinte, é que o colega falou aí da call, né? Vamos dar um exemplo, né? Hoje, ele comprou uma call longa. Pessoalmente, comprou uma call longa, né? Ela estava OTM, por exemplo, estava 12, né? E você comprou, ela estava 13. Passou o tempo, ela ficou muito ITM, certo? Vamos supor que ela ficou 30 e ela estava 14, mas era uma call de 2 anos, por exemplo. Certo. Como é que a pessoa deve proceder? Já que não vai ter... para vender está meio complicado, já que não... Ele espera o vencimento. Como é que a pessoa procede? Então, nesse caso, não é bem a questão de surfar a movimentação do ativo para o ganho eleitoral, né? Nesse caso, a sua dúvida é como... Então, aí vai fugir um pouco aqui do tema do debate, mas só para não deixar você sem resposta, em tese você pode fazer várias coisas. Ou, depende se você está vendido numa call curta, né? Por exemplo, se você tiver comprado no 13 e vendido no 30, você pode simplesmente vender a do 13, comprar a do 30 e você vai ganhar a diferença, que é esse spread. Não está conseguindo vender a do 13, você pode exercer o seu direito de comprar a 13, as ações, já que não tem mais VE, eu quero exercer o meu direito de comprar a 13 e vende a mercado a 31, que vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, mas se você ainda está comprado no 13 e não está vendido na curta, eu não faria nada, porque em tese você está igual como se tivesse comprado na ação. Por quê? Porque você tem um delta da opção muito próximo a 1. Então, se a ação sobe R$1, você vai ganhar R$1 também. Tá? Então, vamos supor, se chegar no vencimento, a pessoa não fez nada, ela automaticamente, a corretora já faz esse procedimento aí? Na maioria das corretoras, sim. Em tese, sairiam 13, se você tiver 1 quilo dessa opção, sairiam R$13 mil da sua conta e você compraria as ações de Petrobras, se for o caso, por R$13 mil. Tá certo, mas vamos supor que a corretora não faça isso. Aí, no caso, a pessoa perde o direito dela? Em tese, a maioria das corretoras, como é benéfico para o cliente, ele vai lá e exerce o seu direito. Mas o ideal é que você entre em contato com o seu assessor na época lá do vencimento
ou a qualquer momento, se ela for americana, e diga que quer exercer o seu direito. Tá certo. Muito obrigado, Rafa. Desculpa a pergunta aí, fugiu um pouco do tema. Tá sem som, Rafa. Tava sem som? Tá, agora voltou. Então, o que eu tava dizendo é o seguinte, não é possível que só nós 4, numa sala que já teve quase 100 pessoas aqui até agora, só a gente tá montando alguma coisa, não é possível. Então, a galera tá escondendo o jogo aí. E aí, pessoal? Qual que é a ideia de vocês aí? Você tem que pensar em alguma coisa, galera, porque esse é o momento que realmente as coisas acontecem. Eu deixei de fazer hoje para aprender aqui, hein? Exatamente. A ideia é... Ó, a zebra é uma... O Mauro tá aí, não? Tá aí, Mauro? O Mauro tá, mas ele falou que não pode participar. E ele falou que, no caso da zebra, né, de montar a zebra para os dois lados, como a vol já está muito alta, a chance de perder é muito grande. Ele mandou no chat antes. Tá, eu vou simular aqui uma zebra, só para não ficar sem a resposta. Como eu não monto muito isso, e se eu estiver falando besteira aqui, por favor, me corrijam, tá? Mas em tese, o que você quer na zebra é zerar o VE. Né? Então você vai vender o VE máximo, que é a ATM. Então, vamos montar uma zebra de call aqui, por exemplo. Você vai vender a ATM, 31 aqui. Tá? Você está vendendo tudo isso aqui é VE, né? Que é 2,75. Então, quanto é a metade de 2,75? Dá 1,30 e poucos. Então, teoricamente, você vai lá e vai procurar um VI de 1 e pouco. Está tudo distorcido aqui por causa do... Então, você compraria, por exemplo, 2 dessas. Isso. Teoricamente, isso aqui é uma zebra. O que é que você está fazendo aqui? Ah, Rafa, eu estou pagando para montar, mas você não está pagando VE. Porque você vendeu uma opção que é 100% VE e comprou com essa venda desse VE, você comprou 2 VS dessa aqui. O que você está pagando aqui é VI. Tá? Então, em tese, você está pagando, mas você não está pagando valor extrínseco. Então, em tese, se o mercado subir, você ganharia nessa convexidade. E se você fosse montar da put, faria a mesma coisa. Vende 1 kg da put aqui do 3102. 3102, vende 1 kg dessa put aqui e vai, em tese, comprar 2 kg para zerar o VE, seria de 1,75, vai comprar, sei lá, de... Aqui tá tudo distorcido, né? Enfim. Digamos que fosse aqui, sei lá. Pronto. Seria algo meio assim. Eu acho que é assim, a questão de você estar comprando, você está vendendo o VE máximo e zerando esse VE na compra, eu acho bacana o racional. Só que aí, em tese, você está pagando o intrínseco, né? Então, eu acho que talvez para o valor investido, para a grana que você vai ganhar no surf dessa estrutura, eu talvez apostaria, nesse caso, pegar esse valor e comprar a OTM mesmo, pagar 100% do VE e esperar a movimentação. Mas é uma alternativa. Beleza, galera? Bom, só vou resumir a situação. Em tese, isso é muito individual. Né? Você pode tirar do seu bolso para comprar essa estrutura e a sua perda máxima é o que você botou. Lembrar que a vol já está um pouco mais alta, mas em tese vai subir mais, em tese. Então, olhar a estrutura para você sair dela no momento certo. Em tese, você pode comprar straddles, comprar strangles. Você pode fazer isso do seu bolso. Você pode financiar com outras estruturas total ou parcialmente. Cuidado apenas para não se expor demais nessa venda de estrutura para comprar isso. No meu racional, para esse momento, né,
pontualmente, eu prefiro comprar uma quantidade maior de puts ou de calls do que comprar as puts muito dentro do dinheiro e pagar menos VI, porque teoricamente a quantidade vai ser mais interessante do que a qualidade nesse momento, se caso o mercado ande forte. Como o VE já está mais alto por causa da vol, as estruturas de travas, onde você também vende alguma coisa para poder bancar parcialmente essa montagem, também é válida. A questão que se faz é porque você não vai ganhar exponencialmente caso o mercado dê uma pancada para cima ou para baixo, seu ganho é limitado ao spread da trava. Acho que é isso, né? Ô, Rafa, só a última pergunta. Com relação a Petro, falando um pouco de gráfico, a tendência ainda no semanal e mensal, né, de Petro ainda é de alta, mas tipo, você vê que elas já estão começando a sair de uma área de sobrecompra e começando a entrar no IFR abaixo de 70, principalmente no semanal. E no diário, essas médias já começaram a ficar apontadas para baixo. Eu não sei com relação ao Jumbo se tem alguma informação importante, mas assim, vejo um suporte bem interessante de Petro em R$30, que pode vir a fazer uma nova pernada de alta a partir daí. E aí eu queria saber assim, pelo Jumba e a informação que eles têm em relação aos grandes players, tem alguma informação em relação a isso, a um poder maior dentro desses R$30 aí? Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Uma coisa que eu estava olhando hoje que me chamou a atenção foi aqui no Gama. Eu já vou explicar um pouquinho mais, mas deixa eu voltar os dias aqui. Ó. Eu quero que vocês reparem nesse ponto aqui, que é o máximo do Gama positivo, e esse ponto aqui onde ele é zero, que é onde ele muda de positivo para negativo. Tá? Então eu vou voltando os dias aqui. Então hoje, isso aqui ontem na verdade, né, no começo do dia de hoje, ele estava no 30 e 42. Então, deixa eu começar a retornar aqui. Ó. vinte e nove, 28, 28,46, 28, 27,60, 27, 25. E aqui, ó, 36. Agora eu vou avançar nos dias de volta. 36, 36, 36. Eu botei isso no gráfico, mas foi no outro computador, então não tenho ele aqui para mostrar. Mas basicamente é o seguinte: nas últimas semanas, uma coisa que eu observei em relação ao Gama é que esse topo do Gama ele está meio que parado, ele faz um zigue-zague para um lado e para o outro, mas ele fica tudo em volta do mesmo ponto. Mas esse ponto de transição entre o positivo e o negativo, ele está subindo. Tipo assim, o que é o Gama, tá? O Gama, ele reflete como estão as posições dos market makers. Então, quanto mais put o pessoal estiver comprando para se defender, esse cara tende a subir e se aproximar daqui, né? Ele vai refletir como que os market makers vão fazer o hedge deles. Então, por exemplo, nesse ponto máximo aqui, significa o seguinte, significa o ponto máximo onde se o ativo subir, eles vendem, e se o ativo cair, eles compram. Ou seja, ele é contra o movimento. Subiu, eles vendem. Caiu, eles compram. Então, eles estão freando o mercado. E esse ponto máximo aqui quer dizer o seguinte, quer dizer um ponto onde vai ficando cada vez mais difícil passar. É uma espécie de barreira, mas é uma barreira dinâmica, porque ela se mexe conforme a posição do dia, né? Então, ela não é estática ali. Mas se ele atingir aqui, para ele vir para cá, é mais difícil. O mercado tem que fazer muito mais força para isso acontecer. Esse ponto aqui, de transição, ele representa o seguinte: no zero aqui, ou no flip, como a gente chama, ele não existe head do market maker, ou seja, o mercado está livre para atuar sozinho, porque o market maker está redeado já. Só que se ele entrar no negativo, o que vai acontecer? O market maker vai fazer o head deles junto com o mercado. Ou seja, conforme o mercado cai para entrar nessa área aqui, o market maker vende junto. E se ele vende junto, ele acelera essa queda. Então, é assim que o Gama está mostrando para a gente.
E o que me chamou a atenção é, esse cara está parado aqui. Se o mercado resolve dar uma puxada, vai ser difícil ele passar desse ponto, tá? Meio longe ainda, mas é um sinal interessante. Mas esse cara aqui está se aproximando, ele estava no 26, depois 27, foi chegando, já está no 30 aqui, ó. Então é como se a área dela aqui de mais saudável, de baixa volatilidade, tivesse sido espremida. Porque se esse aqui é o preço de fechamento dela, se ela vier para cá e o mercado der uma puxadinha para baixo, ela pode dar uma despencadinha ali. Apesar que a quantidade do negativo aqui é baixa, né? Mas essa aproximação desse ponto de transição tem me chamado a atenção ali. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto mais perto ele for chegando do preço do ativo, enquanto esse aqui não se mexe, é mais fácil, em um susto, ele pegar e dar uma despencada, por exemplo, né? Então isso é algo que me chamou bastante atenção, assim, e foi hoje que eu reparei isso. Raul, e vocês têm visto no Shark Map estruturas tanto para alta quanto para baixa em Petro? Ou vocês têm visto uma predominância de montagem de estruturas para um lado ou para o outro, na série V ou na série W? A gente viu na V e na W, estruturas com put, travas de baixa, put a seco ali, mas em termos de volume, foi muito pequeno perto da quantidade de alta. Então, nesse momento ali, o Luiz pode me corrigir ali, o que a gente tem visto é mais para alta do que para baixo. Porque, tipo assim, é difícil dizer que é aposta da baixa, né? Porque às vezes é só uma proteção mesmo, né? Tipo assim, o cara pega, põe para queimar ali, caso ela despenque e tal também, né? Então, não é que ele está apostando que ela vai cair, mas às vezes é uma proteçãozinha dele. Agora, em termos de volume, os volumes predominantes são para alta ainda, mas já começaram a aparecer bastante para baixo. E tanto que esse crescimento desse gama negativo aqui reflete isso, né? Então, esse é o crescimento dessas estruturas de proteções para baixo ali, tanto em trava de baixa quanto put a seco, né? É isso que o Raul está falando, assim. A predominância, ainda não apareceu nenhuma estrutura de baixa que ligasse um alerta para a gente. Olha, o pessoal virou a mão, tá mudando, virou para baixo, né? O pessoal desistiu da alta. A gente ainda não teve esse sinal, entendeu? A gente não viu isso ainda durante esse último mês, principalmente, né? Desde que a Petro começou essa alta, de algum sinal assim, não, viraram a mão, agora não sobe mais. Não, o pessoal ainda continua. Tem ainda uma trava, né? Lá para a área do 40, tem uma trava de alta lá na região do 40, né? Do maloqueiro da Tulet, né? Então, a gente não viu nada que ligasse alerta ainda para baixo, tá? Mas essa questão do flip aí que o Raul está falando, ela é muito interessante de se observar, ele, tanto como acelerador para alta como para baixa. Não sei se vocês acompanharam, eu fiz no Instagram, no Minuto do Mapa de sexta-feira, falando do market gama de Vale. Tá? Na sexta-feira, ela estava muito próxima do flip em terreno de gama negativo. Tá? E eu falei, olha, se ela conseguir subir um pouquinho, ela tem muito caminho para andar, porque a primeira jumbo wall ali, se você for ver, ela ia estar muito longe. E o que aconteceu? Ela pegou e conseguiu andar 8%, né? Sem nenhuma barreira, sem nada. E ela passou pelo flip, o market maker teve que correr atrás e comprou junto, né? E aí o papel acabou andando junto. Então, essas regiões aí, como o Raul está falando, está ficando perigoso, porque a região do flip para put está ficando muito perto, né, para Petro, do valor que ela está de mercado. Ela está 31 e pouco e está ali no 30. Então, é uma coisa que tem que ficar de olho, porque aí se o market maker começar a vender, pode ter aquele dia sangrento, né, aquele famoso dia sangrento aí. E olha onde ela parou hoje, né? Tem essa barreira aqui, esse wall aqui no 70 e 15. E fui ver porque eu não acompanhei hoje, ó, 70 e 17. Ó. Ela parou bem no wallzão ali, ó. Então, hoje ela caiu e parou aqui, ó. E esse cara tende a atrapalhar a subida dela, né? Show de bola, galera. Pô, alguém quer fazer alguma consideração final aí? Mas acho que foi bacana a iniciativa.
juntar aí as pessoas que eu respeito muito aí, que tem um conhecimento grande de mercado, dominam essa ferramenta fantástica. Quem não conhece o Jumba está perdendo realmente. O UOL foi mais uma coisa que veio, mais um dado importante para ajudar nessa leitura de cenário. Eu acho que é isso, né?